Olá, notáveis, sejam bem-vindos a mais um notável podcast com espirros aqui no início. E estou aqui hoje com o meu amigo Kenji Takahashi. Kenji, olha, eu vou fazer a tua apresentação aqui, mas tem uma coisa que me impressiona mais do que qualquer coisa que está escrito aqui na sua apresentação. Okay. Que você é professor de educação física, todo mundo sabe, que você é pós-graduado, especialista em movimento, que você tem um método, né, chamado Supercore, treinamento integrado, Isso. forma professores dentro desse método, né, e atualmente atua com profissionais e com o público final, Sim. através principalmente ou do seu Instagram, que é o Kenji _ Supercore, Isso. é isso? Ou, né, o Supercore, o Supercore Brasil, exato, que é para o público profissional, mas nada disso me impressiona mais do que a sua idade, cara. Não é mais ou menos isso? Fala a verdade, porque não é possível. Onde é que você toma o Elixir aí? Conta pra gente. Tá nessa água aí? Tá nessa água. Tá nessa água? Então eu trouxe o Elixir e coloquei aqui. Colocou aí? Então deixa eu tomar ela também. Brincadeira. Fala qual que é esse Elixir da vida. Ou o que você fez durante a sua vida para manter esse corpo, esse shape aí de 54 anos, é verdade isso 54, mesmo? 69. Que ano você nasceu? 69. 69. É legal porque a gente pergunta rápido assim, se o cara fala que tem uma idade e ele não sabe dizer o ano, né? Exatamente. Mas 69 para 2023 é verdade, 54. E aí? Cara, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho uma genética que eu sou japonês com preto, então você imagina. O japonês já tem essa história, né, de envelhecer devagar. A raça negra, preta também, é a mesma coisa. Então eu tenho que agradecer a Deus que essas duas raças se juntaram e acabou misturando. Então, tem isso também que ajuda bastante. Mas lógico, meu estilo de vida sempre foi legal. Na minha casa todo mundo fuma, bebe, eu sou o único que não fuma e não bebe. Eu descobri o vinho agora com 50 anos, na pandemia, sozinho em casa, alguém me deu um vinho de presente, falei, bom companheiro. E comecei a deliciar um pouco do álcool, mas eu nunca tinha tomado álcool na minha vida. E mas descobri uma taça só ou já não, uma garrafa? Agora, a garrafa quando toda. Eu viajo, eu comprava outras coisas, agora eu levo o vinho para casa. Vinho, boa. E supermercado agora, eu ia na parte de Diet Light, agora eu vou na parte de vinho. Com então certeza. Esse estilo mudou, mais do que regradinho, tranquilo demais, é uma coisa que eu faço de diferente, vamos falar assim. Mas até então, cara, eu sempre procurei treinar, eu treino desde criança, eu me vejo treinando desde criança mesmo. Sempre gostei de brincar na rua muito. Mas você falou pra mim que com 49 anos você estava obeso. Mas o que Aos 49 eu botei uma prótese de quadril. Ah, tá. 48 eu tive diagnóstico. Aí eu tive uma ideia, eu engordar, cara. Eu queria sentir o que o obeso sente. Eu queria sentir o bullying, queria sentir a sensação de não gostar de treinar. Eu queria, já aproveitei a prótese, vai ficar parado mesmo? Então eu quero testar isso. Eu sou um pouco meio um autolaboratório de várias coisas. E uma delas foi isso, eu queria ter a sensação. E aconteceu tudo isso. Fui dar um curso mais gordinho, os profissionais chamavam de gordinho, o professor estava barrigudo, o professor aconteceu. Cara, eu queria sentir isso batendo na minha cabeça. O que era? Tive preguiça de treinar. É um lugar gostoso, mas é um gostoso ruim, né? Você não chegar em casa e não ter que treinar é maravilhoso, mas é uma bosta, é horrível. Mas eu fiquei nesse lugar e eu vi que é muito perigoso. Quanto tempo? Fiquei 6 meses assim. Eu engordei 6 meses e fiz isso. Quando deu 6 meses que eu percebi tudo isso, eu falei, opa, agora é hora de sair. Aí que nasceu uma outra história muito legal, que foi esse tempo, que foi um projeto de emagrecer em 25 dias, que chama Supercore 25. Isso antes de existir os meteoros e tudo mais. E aí eu montei esse projeto comigo. Em 25 dias eu perdi 7 quilos, consegui ter uma foto antes e depois muito legal. Falei, isso é legal. Conversei com a nutricionista, ela brigou comigo, porque eu falei, Paty, eu preciso de um programa que seja flexível, e não seja ríspido, né? Restrito. Mas como que é isso? Eu falei, uma coisa padrão, eu quero por caloria. Não, mas eu falei, Paty, vamos entrar nessa comigo, vamos fazer. Eu vou fazer. Eu quero testar, eu quero fazer assim. Contagem de caloria. Contagem de caloria. Entendeu? Até porque, chegando especificamente no emagrecimento agora, mais ou menos isso, né? Alguns artigos, quando eles não controlam exatamente a quantidade de calorias, Sim. pode ser que eles tentam identificar ou induzir o emagrecimento por um ou outro motivo. Sim. Mas a verdade é que, se existe o déficit calórico, existe o emagrecimento. Sim. Então, se existe superávit calórico, não vai existir o emagrecimento. Basicamente, mora aí a questão. E aí você falou, deixa eu contar as calorias. Exato. E treinando em casa. Reduzir as calorias. Isso. Treinando também. E treinando em casa. Então o treino era todo bodyweight e a dieta por caloria. Cara, foi 7 quilos. Muito legais. E depois eu resolvi sortear
5 vagas. Agora eu vou um dado interessante. Sorteei sem saber quem eram as pessoas. Fiz um sorteio pelo Instagram. 5 pessoas entraram para eu testar com essas 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 eram personal trainers. Só uma pessoa que não era personal trainer. Todos 4, sem rotina, sem constância e cansados da profissão. E sobrepeso também? E sobrepeso. Acima do peso. E foi muito interessante que eu falei, olha só que louco, é um outro ponto que a gente pode pensar sobre isso. Então, aí começou essa história. Aí, entrei no ritmo de novo e comecei a voltar ao shape. E não consegui mais parar. Então, hoje eu tomo o vinho, mas treino todos os dias. Eu sempre brinco com os meus alunos assim, comeu mais? Treina mais. Bebeu mais? Treina mais. Você pode fazer o que você quiser. Só pensa que um pedaço de pizza são 15 minutos uma esteira feliz. Então... Correndo pesado, né? Correndo muito pesado. Ali uns 23 km/h, mais ou menos, né? Então foi essa brincadeira que eu fiz comigo e virou uma coisa muito séria, sabe? E falando sobre barriga aí, que a gente tá falando, emagrecimento, que é uma coisa que incomoda, você já antes disso já tinha criado o Supercore? Já, começou em 99. Em 99? É. Meu Deus do céu. Em 99 teve esse advento do personal trainer, né? Eu tava no ensino médio. Em 99 você criou o Supercore. Comecei a pensar e estudar sobre o movimento humano e o bodyweight. Eu comecei a pesquisar sobre o movimento livre fora de aparelhos. Foi uma situação muito engraçada que eu fui proibido da personal na musculação. Por qual motivo? Porque eu coordenava a parte da ginástica, então eu não era professor da musculação. Então eu não poderia dar personal nos aparelhos. Foi maravilhoso para mim. Na época foi meio esquisito. E aí você dava personal só na sala de ginástica, usando só peso livre. Então na época tinha entrado Body Pump em 97 no Brasil, tinha Step, os bancos já usava, que eu trouxe ao local do Rio de Janeiro, então já usava os bancos, os jumping box, né? Então eu usava o banco, tinha caneleira, halter, e daí eu comecei a pensar em alavancas que pudessem trazer intensidade e metodologias, né, de intervalado que me daria também condições físicas geral, emagrecimento, e fui estudando exatamente sobre isso. Eu pensei, cara, isso está virando uma história muito interessante. Aí em 2000 começou a aparecer o funcional gritando, com o nome funcional. Falei, cara, isso aqui é muito funcional, né? E comecei a estruturar dessa forma. Em 2004 foi a primeira abordagem como Power Core. Aí eu fui registrar, já tinha Power Core registrado. Aí passei para Super Core. E para mim foi muito melhor, que eu gosto mais da tonalidade e tem mais a ver com Super, que Super em inglês também é Super. E o Core de Core eu achei muito mais legal. Aí a marca registrada Super Core. E quando você fala busquei alavancas, né? A gente já pensa nisso, né? A biomecânica aplicada para... Se você não conhece o mínimo de biomecânica para você atuar em casa, para você atuar em condomínios com menos equipamentos, para atuar numa sala, de repente, de ginástica e não de musculação com apenas acessórios, barra, halter, anilhas, muitas vezes pequenos, né? Inclusive as próprias barras do body pump já eram leves, né? E as anilhas também não tinha muitas anilhas para se trabalhar, por exemplo, um agachamento pesado. Ou você conhece da mecânica, da biomecânica e altera os padrões de movimento e o cenário mecânico, ou você não consegue dar um treino intenso, não consegue trabalhar com intensidade, né? A biomecânica ela é a base para isso, até porque na própria pandemia também a gente percebeu isso. Para quem treinava em casa, quem quis falar que em casa não tinha intensidade suficiente, falou e, né, passou a pandemia sem treinar. Mas quem queria treinar em casa com intensidade, existe possibilidade. Hoje, a maioria da parte do seu treinamento usa acessórios ou usa peso do corpo? A maior parte é peso do corpo e alguns acessórios. Que tipo de acessórios? Elástico, sacolinha de supermercado, flanela. Eu uso bastante garrafa de água. Agora eu descobri aquela garrafinha de halteres, que parece um halteres que enche de água. Eu indico muito isso para meus alunos, né? Então eu faço bastante isso. Eu uso muito deslizes no chão. E toma água durante o treino? Pode, aí eu falo legal, porque você pode usar a garrafinha durante a aula, você faz o exercício e vai bebendo. No final tem menos quilos, mas tá tudo bem. Tá terminando a aula, né? Tá mais fadigado, tomando tá tudo água. Bem. Mas é hidratado. Tá hidratado, eu faço pelo menos. isso. Olha só, o tema hoje, né, a gente falou sobre isso, é legal que a gente falou sobre essa tua vivência aí, né? Hoje eu sei que você mora em Belo Horizonte, inclusive, mas independente de tudo isso, o foco da gente conversar hoje também é a gente falar sobre a verdade, sobre o core training. Isso. Né? Porque você tem estudado, então, desde 99, essa temática. Sim, pensado, estudado. Posso dizer que você é um dinossauro? Um dinossauro do core, do supercore. Já na época, em 99,
Como é que era o Pilates nessa época? Estava começando a pensar o Pilates. O Pilates não estava ainda forte. Algumas pessoas falavam de Pilates nessa época, em 99. Porque quando a gente fala de core, vem muito do Pilates, né? Quando a gente pensa em powerhouse e fortalecimento, você não acha que o Pilates, que a modalidade, né? Sim. A introdução dela no Brasil, que reforçou a importância do core, do fortalecimento do core? Olha, eu vou falar para você que para mim, não. Talvez para a grande maioria, sim. Mas eu já pensava em centro de força já há bastante tempo, tanto que a hipopressiva, eu já tinha estudos e pessoas que já faziam hipopressiva já bem antes, até mesmo do LPF estar agora tão forte, né? E quando surgiu a história do Pilates, a gente já trabalhava exercícios livres, né? Com alavancas longas e tudo mais, exercícios mais, digamos, globais, né? Então eu falei, olha, o Pilates é mais uma modalidade dentro do funcional, né? Então eu já pensava dessa forma e tentei trazer os meus professores e certificados para essa história. Tanto que eu falo o que você falou agora. Se você conhece vetores e alavancas, você domina qualquer metodologia de treinamento. Então eu falo muito sobre isso. Mas o Pilates, você falou uma coisa muito legal, reforçou essa questão do core, porque é a base, né? Centro de força, powerhouse. Igual outras metodologias que entraram depois, que reforçaram outras metodologias. Eu falo do CrossFit LPO. Né? Perfeito. Então o CrossFit ele levantou a LPO. A LPO já existia. E o benefício, você sabe que eu falo que um dos benefícios do CrossFit, por mais que as pessoas falam, mas professor, o CrossFit conversa com a biomecânica? Conversa Total. E aí eu falo assim, cara, olha o benefício de reforçar o LPO, que é exatamente isso. Muitas academias começaram a ter um espaço específico de LPO para tentar justamente disputar um pouco de espaço com aqueles que gostam de fazer o LPO em box de CrossFit, né? Então, espaços mais abertos, anilhas bumper, né? E o benefício de exercícios como o terra, o deadlift, né? Então, esses exercícios são fundamentais, exercícios que sem eles nós não conseguimos ter uma coluna saudável. Certeza. O que você precisa para você tirar um peso morto, que é o deadlift ou peso muerto em espanhol, como eles chamam o deadlift, você precisa realizar esse movimento. Qualquer carga mais pesada, você utiliza um terra para fazer. E a importância dessa reinserção, vamos colocar assim, do LPO, para que a gente tenha mais especialistas nessa área. E o CrossFit nos ajudou muito em reforçar esse tipo de exercício dentro do LPO. Assim como o Pilates também trouxe esse reforço do centro de força, do core, enfim, tudo isso. Eu acho que o Pilates foi um bom momento na metodologia que trouxe o core training, né, para elevar mesmo, na verdade, para, como eu falo, popularizar né, o conhecimento do core, que parecia que o core training era uma coisa muito para poucas pessoas, né? Então você já falava de core training antes do Pilates? Já falava de centro de força, sim, já. Mas você chamava de core ou não? Chamava de centro de força e depois comecei a falar do core quando a gente registrou o supercore. Sim, mas aí você registrou supercore e a palavra core porque veio um pouco dessa ideia do Pilates? Não. Não veio do Pilates. Não veio, para você não veio, não tem essa relação. Não. Legal. E aí dentro dessa, o que a gente está falando de hoje, da verdade sobre o core, então vem um pouco da ideia aí do Pilates, trazendo o Powerhouse, mas o que você vê hoje como o que é essa verdade? Tudo que a gente falou. A gente sabe um pouco sobre, mas o que o profissional compreende e o que você compreende sendo como a verdade sobre o core? André, vou te falar uma coisa muito massa. Porque treinando em casa e com pessoas que a gente está falando pelo celular, eu não vejo as pessoas. Né? Eu percebi o tanto que essa comunicação que a gente já trabalhava antes, né? Hoje foi tão... Eu falo que a pandemia coroou o Bodyway, sabe? Totalmente. E uma comunicação direta e objetiva. Uma fala um pouco mais tranquila, uma linguagem mais coloquial. Então, achei tanto até para uma linguagem técnica para os professores, né? Que eu achei que foi... A pandemia fez um pouco disso. Então, o core, a hora que dificuldade, você falar para o cara, contrai o transverso, né? Sente seu assoalho pélvico contraindo. Não. Se você falar, segura o xixi, segura o cocô, aqui pode falar de tudo? Pode falar de tudo aqui? Maria, você pode falar então, o que quiser. Número 2, aperta, segura a moeda no fiofó, você pode falar o que você quiser. Eu vou mais que... As minhas alunas criaram o hashtag Travatoba. Aí, então, pronto, hashtag Travatoba. Travatoba maravilhoso. Se eu falar para todo mundo que tá aqui nesse estúdio agora, Travatoba, tá todo mundo travando. Você vai sentir o assoalho pélvico. Você sabe como que eu falo da contração do assoalho pélvico? Como um jeito legal? É você pensa, nós homens, no caso, pensarmos que nossos testículos estão subindo. Sim.
Então você tá o quê? Pescando testículos, né? Puxa, sente. Maravilhoso. Aí você pode chegar ali, às vezes, no teu aluno, pá, dar um tapa ali por baixo. Certeza. E os testículos sobem. Você entende? Um tapa Sim, assim, sim. você dá... Maravilhoso. Ei, Aí o cara já segura, óbvio, óbvio. Pronto. E pá, E aí mais forte, melhor nessas horas. E nessa época, quando a gente estava começando a pensar sobre isso, né, sobre o centro de força, eu comecei a ler muita coisa e vi alguns autores que não eram muito tradicionais da faculdade, né? Naquela época, Kerry Gray, já estudava Gray Cook, enfim, Michael Bowley e outros mais, naquela época que eles não eram tão conhecidos no Brasil, né? E eu começava a ir outros autores, Leon Chateau, que não é tão conhecido nosso, e não ensinam nada, que já falavam de centro de força, né? Eu fui até em Feldenkrais e outras coisas mais que não são faladas e tem essa indução de uma forma mais coloquial de ensinar o core. Com certeza. E aí, nesse decorrer, até chegar no supercore, foi isso. Então, quando eu vi o Pilates, por isso que eu falei para você, é mais uma variação do que a gente está fazendo. Que legal que a gente está fazendo uma coisa legal. Então, as coisas foram acontecendo e eu, dentro do meu espaço, do meu lugar onde eu estava, um pouco menor, eu falava, não, o caminho nosso está seguindo um caminho legal, da tendência que é o mercado. Em 2004, foi a primeira abordagem, foi no ENAF. Eu subi no palco para dar aula de dança. E eu falei em 2004 assim, eu lembro exatamente dessa fala, eu falei, gente, daqui para frente só vai falar de treinamento funcional. E comecem a pesquisar sobre isso. E aí começou a sair nas pesquisas. Exato, cara. Já nas pesquisas da IRSA, né? As pesquisas da Fitness Brasil, falando sobre... Teve mais abertura. O próprio hoje, eu vejo o Pilates, eu dou um curso de treinamento funcional aplicado ao Pilates. E eu vejo que os pilateiros não reconhecem uma forma mais coloquial de ensinar a contração do centro de força, cara. A gente brincou aqui, estamos brincando sobre isso e, cara, faz todo sentido, né? Sim. A gente falar dos testículos, falar de uma intenção de força, de sucção, né? A gente tá brincando, mas faz todo sentido. E é legal a gente até brincar para que, muitas vezes, o professor ele pode usar esse tipo de brincadeira, dependendo do aluno. Claro que ele pode ser um pouco mais sério, dependendo do aluno. Ele pode ser um pouco mais brincalhão, depende do professor e do aluno. Mas o importante é saber disso e aplicar esse conhecimento. Que a gente está falando de assoalho pélvico, principalmente com mulheres. Porque um dos problemas mais graves em mulheres, né, idosas e que geram um constrangimento muito grande é a incontinência. Minha avó mesmo, uma vez eu lembro que minha avó, a gente estava na praia, a minha avózinha Oscarina já faleceu, ela levantou do sofá assim, eu senti um cheiro de xixi e eu falei, nossa, que cheiro de xixi. Adolescente, não sabia do que você tratava. Nossa, e aí ela falou assim, eu vi um gato passando aqui, deve ter sido ele. Olha, né? Constrangimento, cara. Claro, constrangimento para ela, porque ela urinou e não estava sentindo. Incontinência urinária em mulheres. Aí fecal também. Fecal, claro. Eu tenho um artigo que mostra que 9% de mulheres, né? Se a gente pensar no... Claro que quanto mais velho esse percentual, são os percentuais maiores, mas elas têm incontinência fecal, 9%. E se a gente pensar em incontinência urinária, isso é muito maior, claro. Ultrapassa 30%, 40% de mulheres idosas. Certeza. Então, olha a importância de a gente pensar no core, e não só pensar no core externo. Contrário e transverso. Mas o core interno. O core todo. Perfeito. E essa base, o que tem na base exato. Vamos pensar numa lata de Coca-Cola estufada. Então, embaixo, nessa base, o que nós temos? Assoalho pélvico. Em cima, diafragma. Dos lados, nas laterais, frontal, abdômen reto, oblíquos, transversos, posteriores da coluna, com eretores, ilho costal, longuíssimo, espinhal, glutífidos, quadrado lombar, todos esses músculos envolvidos. Cara, e tem uma ação extremamente natural, com um aparelho que custa caríssimo, qualquer loja vende. Imagino. Custa um pacote. O pacote desse aparelho custa R$12. Só vou falar em outro lugar. Não vou falar hoje, não. Aí o pessoal tem que ir lá para a pós-graduação. Lá eu vou falar. Pós-graduação? Qual delas? A que você está. A que você dá aula, professor. Vamos até reforçar isso, aproveitar aqui esse momento. Convidar os nossos ouvintes, os notáveis que estão nos ouvindo aqui agora. Professor Kenji é professor da pós-graduação em treinamento funcional. Uma das pós aí que nós temos aqui na nossa Personal Trainer Academy. E uma das, né? Atualmente estamos com treinamento funcional, saúde da mulher, biomecânica e reabilitação musculoesquelética e a pós de personal training. E essa dica é simples, é sério mesmo. É maravilhosa, cara. Depois eu descobri... Custa R$12, mas o que custa é? R$12, cara. Eu depois descobri que na Espanha tem um aparelhinho específico para isso.
Eu descobri esse aparelhinho. E é tão simples, cara, e a gente não faz. Que, na verdade, é você controlar a resistência do ar na saída do ar. A gente controla muito no fechamento do lábio. A inspiração forçada é a ativação total do solo pélvico, né? Que a gente faz, né? Então, o Kerebel usa outros movimentos que a gente usa de força, a gente usa a inspiração forçada e, né, fecha os lábios para criar mais resistência do ar. Então, o balão, cara, balão, soprar câmara de ar, entende? É uma dinâmica interessantíssima para você trabalhar o core interno e o core externo junto ao mesmo tempo. Para ensinar as pessoas a contrair no core, sem só contrair o abdômen. Quando você fala contrair o abdômen para as pessoas, elas fazem flexão do tronco. E o que você quer nada mais é que um fechamento, uma compressão. E a inspiração forçada usando o balão, cara, fica fácil. Fica fácil. Quando o professor fala para o aluno contrair abdômen, eu também tenho essa impressão. Muitas vezes eu pedindo para os meus alunos contraírem abdômen, eu percebia uma intenção de puxar o umbigo nas costas. Sim. Apenas de puxar o umbigo nas costas. A gente tem que lembrar que isso também não é uma contração efetiva para a estabilidade do core como um todo. Sim. A partir do instante que eu trago o umbigo em direção à minha coluna, basicamente quem faz isso então são os meus músculos transversos, eles contraindo, eles puxam o meu umbigo em direção à coluna, mas para que eu gere uma certa compressão na minha coluna para gerar estabilidade nela, eu preciso que os meus oblíquos, reto abdominal, músculos que têm direção paralela à minha coluna estejam ativos para gerar esse fortalecimento. Então, às vezes o professor fala contrai abdômen, como se fosse uma grande sacada. Contrai abdômen. Não, eu sou muito diferente. Sou muito diferente na academia. Eu falo para o meu aluno contrai abdômen. E aí ele puxa o umbigo em direção à coluna. Se ele está fazendo um agachamento, uma prancha, é um tiro no pé. Agora, eu achei bastante interessante quando você falou o core interno e o core externo. Explica para mim isso daí. Qual que é a... É porque a gente, como você falou, que a gente tem 54 anos, né? Abdômen travado. Esse é o nosso core externo, ele é mais estético, né? Essa busca do core externo é um core estético. Mas um core funcional, que eu chamo global, é o core interno, que são, a gente está falando do assoalho pélvico, né? Multifídeos, enfim, outros músculos que fazem parte de tudo isso, que a gente muitas vezes pede um movimento, igual você falou, contra o abdômen, e a pessoa não trabalha exatamente toda a compressão, né, do compartimento abdominal para realmente estabilizar. Então é legal a gente utilizar de exercícios e falas e comandos, né, de movimentos naturais para que você peça a resposta motora sem criar um contexto tão autoafirmativo técnico. Eu acho que não precisa disso, para o aluno principalmente. Então uma coisa interessante é a gente pensar que o comando precisa ser muito coloquial, muito fácil de entendimento, para que a resposta motora seja não só de grudar o umbigo nas costas, mas de trazer os outros movimentos internos. Então eu sou muito, bato muita tecla, sabe, de um comando fácil. Fala alguns comandos aí pra gente. Trava o toba, segura o xixi, segura o cocô, só pro balão. Eu gosto de criar a ideia do balão, porque quando eu falo balão, eles já sabem que é soprar o balão. Então quando a gente sopra o balão, você já faz toda a compressão. Aí eu falo, só balão, segura o xixi junto. Você não consegue assoprar o balão se você já não contraiu o seu abdômen. Não, você só o balão criando uma resistência geral. Então, quanto maior o balão, mais forte for a borracha, mais resistência você busca. Então, mais força você tem que fazer. Igual eu falo, o halteres do core é você aumentar a resistência da borracha do balão. Então, para os treinadores, para os atletas de jiu-jitsu, por exemplo, eu usei muito câmara de ar. Os caras soprar a câmara de ar, sabe? Fortalecer bastante. O core interno, para você ativar ele, tem que ser dessa forma, né? Você criar a resistência da inspiração forçada. E tem que ser no orifício superior, porque não dá para criar uma inspiração forçada por orifício inferior. Ainda mais na aula, né? Exato. Então é muito legal. Então, o tempo Só se for online. Então o tempo inteiro é pedir para soprar literalmente, né? Com mais resistências. Então o que eu crio muito é isso. Então, e com essa resistência com o lábio também? Também. Se você não tem balão, vai fechando os lábios e forçando cada vez mais. Aí você vai criar posturas também interessantes, né? Para que a pessoa mantenha uma postura um pouco mais ereta e não faça só a flexão do tronco. Então eu uso muito balão encostado na parede. Balão no bastão. Balão com essa ação de adução de escápula, fechamento de escápula. Então eu uso muito isso. Para criar exatamente não criar a flexão e o fechamento. Eu uso muito esses comandos, sabe? Abre o peito. Porque você faz o movimento de contração numa boa postura. Sim. Os músculos abdominais, o reto abdominal, a grande função deles, por mais que a gente treine normalmente os músculos do reto abdominal em exercícios como abdominal solo ou supra, que a gente chama, se você for pensar quando nós estamos em pé ou até sentados, como estamos agora, a grande função do reto abdominal
se você ativa levemente seu reto abdominal, quem faz a flexão do seu tronco é a gravidade. Sim. Então, esses músculos, eles não precisam estar tão fortalecidos a ponto de, não, eu preciso ter um reto abdominal extremamente forte para proteger a minha coluna. Na verdade, não. O que você precisa ter é o seu core equilibrado e fortalecido para você proteger a coluna. Sim. Até porque, é como a gente está falando, esses músculos abdominais, eles, claro, me tiram de uma posição deitada, da cama, me tiram nessas posições. Mas a partir do momento que você está em pé, só o fato de você inclinar um pouco o seu tronco para frente, quem promove a flexão do tronco é a gravidade. Sim. E quem freia o movimento, então, são os posteriores, os eretores da coluna. Isso é uma boa verdade sobre o core que você acabou de falar. Né? Porque as pessoas, quando falam de core, entendem transverso só a parede anterior. As pessoas esquecem da parede posterior em relação ao core. Quando eu falo core interno, é sobre isso, né? Da questão dos eretores e muito mais, que está tudo ali. Então, tem a figura que eu mostro nos meus cursos do core, eu vou compartimentando o centro, depois trago os membros inferiores e superiores, mostrando que a estabilidade, o core, é o corpo como um todo. E que tipo de exercício? Fala pra gente alguns exercícios pensando nesse core central. Perfeito. Cara, os elásticos são perfeitos, né, pra gente poder fazer isso. Então, a tração lateral é muito legal. O próprio lenhador, né? Ou então, você só sustentar a mão à frente com uma tração lateral é interessante. Né? Uma tração anterior com elástico, seja num cross, a tração anterior também é muito legal, que vai te provocar abertura e a contração do core. Né? Eu não gosto muito da tração posterior, porque provoca o fechamento. Né? Então eu gosto sempre da tração anterior. As laterais são interessantes. E posições, tipo a própria prancha. Né? Você usar a prancha, mas ela é um pouco mais dinâmica. Então você pode brincar com halteres, trazendo ele na prancha para cá, para lá, é interessante, porque você torna mais dinâmica a ativação do core. A modificação de membros, braço, perna. Você ficar unipodal. Né? Unipodal, modificando o braço de resistência da perna, do braço. Né? Falar de lateral, contralateral, membros, é interessante também. Então é legal você criar todas essas modificações, que o seu core vai ficando um pouco maluco e ele vai tentando entender porque isso acontece com a gente. Caminhando, correndo, andando, pulando, saltando, o core não está sempre na mesma contração. Então, se você cria essa variação, né, de braços de resistências com membros, também você cria uma inteligência do core. Eu gosto disso também, muito disso. De criar movimentos para ativação do core e essa inteligência o tempo inteiro usando cadeias também. É muito legal sobre isso. Se a gente pensar no exercício, a atividade esportiva, né, a gente tem exatamente isso, né? Sim. Forças vindas de várias direções, inclusive pelo choque com outros jogadores, né, nos esportes com contato. Então é exatamente isso. O seu core ele está ativo ou fortalecido o suficiente para receber cargas externas de várias direções. Certeza. Por isso, né, essa intenção de vetores de força ou elásticos me puxando num palo press ou lenhador para um lado, para o outro, de cima para baixo, pensando no core global. Que é isso que você chama de core global? É o corpo todo. É pensar nesse equilíbrio não só do centro, mas do centro associado às extremidades. Exatamente. Eu posso estar fazendo um deslocamento, mas o meu core ele acompanha esse deslocamento e protege a minha coluna no deslocamento. Perfeito, é sobre isso. A grande sacada aqui é a proteção da coluna. Exatamente. Né, até porque a dor mais presente musculoesquelética, né, no mundo é a dor lombar. Sim. E é muito engraçado que as pessoas têm medo de trabalhar os movimentos livres, na verdade. Então eu gosto de ficar unipodal e literalmente dançar sobre uma perna. Entendeu? Então tá numa prancha, eu não tenho que fazer totalmente só flexão, extensão, de uma maneira muito robótica. Eu posso fazer uma movimentação como se fosse uma dança, literalmente, né? E você deixar exatamente essa contração ela acontecer durante toda a movimentação um pouco mais livre, não só muito específica naquele plano de ação eixo. Eu gosto muito disso. É praticamente uma dança, quando você fala isso, é como se fosse o flow? Como se fosse o flow, ainda mais movimentado, sabe? Então fica uma brincadeira que eu gosto de fazer muito nos meus cursos de mobilidade e estabilidade, é ficar unipodal e você movimentar o braço e a perna que está livre em vários eixos e planos. E rodar, enfim, deixar livre. Eu coloco uma música e as pessoas se viram nisso. Eu falo, imagina uma gaivota voando, pegando chuva, pegando sol, furacão, como é que ela vai sair fora disso? Então o cara se imagina ali e vai movimentando. Então eu gosto muito desse tipo de exercício. Eu acho ótimo, porque quando a gente quer movimentar a coluna com baixa intensidade, eu acho fantástico. Sim. Então eu não estou colocando uma barra, eu não estou colocando anilhas, exigindo uma estabilidade do core e ao mesmo tempo fazendo uma movimentação. Eu faço um gráfico, né? Então imagine quem está ouvindo a gente aqui no podcast
eu faço um gráfico muito simples, que é uma seta para cima, indicando que essa seta para cima significa a intensidade ou a sobrecarga. Né? Pensando em sobrecarga externa, pensando em carga mesmo, em anilhas, barras, enfim, elásticos. Quanto maior essa sobrecarga, que claro não vem só da questão externa, mas pode ser interna, no caso uma obesidade, uma pessoa com 150 quilos, eu já tenho uma sobrecarga na minha coluna, só do o fato do próprio peso dele. Mas quando eu tenho, então, essa seta para cima, quanto maior essa intensidade, mais eu busco estabilidade. Perfeito. Quanto menor essa sobrecarga, mais eu busco mobilidade. Se você tem o peso do seu corpo, e não sente dor, obviamente, também, né? Porque se você sente dor, você de repente vai precisar de uma certa estabilidade. Sim. Mas se você reduziu, então, essa intensidade, essa sobrecarga, você movimentar como você está falando, seja numa dança, seja num exercício de mobilidade que nós conhecemos na sala de musculação, pré, pós-exercício, acho fantástico, porque é o peso do seu corpo e a mobilidade trabalhando sobre os movimentos. Aquilo que você não usa, o teu corpo ele atrofia, ele para de te levar até aquela posição. Então o ideal é movimente o seu corpo em todos os planos e eixos, né, em grandes amplitudes, só que isso quando a sobrecarga está baixa. Exatamente. O professor ele esquece disso e muitas vezes ele me manda lá no direct um cara lá, um chinês com uma barra gigantesca com anilhas de 20 quilos e rodando como se fosse um helicóptero. Você já viu isso aqui? E roda igual um helicóptero. E professor, mas tá certo isso, faz bem isso. Gente, assim, não conheço o cara, não sei o que ele faz, parece que ele é um atleta de algumas modalidades, mas assim, quer rodar a coluna, a sua coluna ela deve rodar. Mas lembre-se que quando você sobrecarrega ela, por exemplo, retirando uma carga do solo, pegando uma criança, né, e colocando no colo, você não vai pegar rodando o seu tronco. Lógico. Você fica de frente e faz um terra. Mais uma vez, a importância de a gente utilizar o terra e saber né, as técnicas para você melhorar esse movimento com seus alunos. Eu brinco muito nos cursos também, que eu falo que a gente tem uma mesa de som, mesa de DJ, igual você fez agora. Intensidade, né? Vamos diminuir completamente aumenta a estabilidade. E aí vai, aí coloca a complexidade. Então aumentou a intensidade, diminui a complexidade na mesinha, né? E você está com menos, como fala, mais estabilidade. Coloca a estabilidade lá no alto, e aí vai. Então colocou muita intensidade, tira a instabilidade e tira a complexidade. Então o tempo inteiro eu fico brincando sobre essa mesa de DJ, que você é um DJ, para produzir um movimento compatível com aquelas, de acordo com as necessidades, também com as normativas de carga, senão a coisa não acontece. Gostei da mesa do DJ aí, diretor. Rola aí nessa mesa aí, a gente aumentar a intensidade, diminuir a sobrecarga e tudo mais. Acho que vai rolar, né? Vai demais. Kenji, olha só, cara, eu sei que você tem uma aula para dar daqui a pouco. A conversa está muito boa, mas, né, o dever te chama. Me chama. Sobre o que você vai falar? Mobilidade e estabilidade, exatamente. Olha aí, exatamente. Aposto que do core. Exato. E tudo. Do core também. Do core também. Pô, muito legal, muito legal. Muito legal saber aí dessa... Inclusive, a gente vai falar, olha só, vou te chamar outra vez aí pra você contar um pouco dessa história aí que você fez live com o padre Fábio de Mello, com a Sabrina Sato. Foi legal. Só porque ela é japonesa, você tem também um esquema aí? Como é que é isso aí? Cara, foi muito legal. Na verdade, acho que deu uma validação de várias formas. Na minha aula, eu falo muito da espiritualidade. Eu sempre, igual você perguntou por que eu tenho 54 anos e estou bem. Uma coisa que eu fiz, cara, foi sempre perdoar qualquer tipo de situação. Eu não tenho mágoa nem rancor. Aprendi isso na Seixo Noé, que é uma filosofia de vida que minha mãe é brasileira e ela sempre esteve nessa filosofia. É uma das pioneiras no Brasil. E eu sempre trabalhei também com isso. Nunca tenho mágoa, não tenho tristeza. Resolvo todos os problemas bem antes de dormir, que é o mais importante. E as pessoas que me fizeram mal, eu falo que sempre fez mal para elas mesmo, foi para mim. E realmente eu não tenho rancor. Tem uma aluna que fala, você não briga com ninguém? Eu falo, vou brigar pra quê? É mais trabalho ter raiva, sabia? É muito mais trabalho ter raiva. Então uma coisa que me ajudou muito é não ter raiva de nada. Inclusive quem fez mal pra mim. Literalmente, André. Isso aí eu te falo assim, de cadeira mesmo. Então uma coisa que me ajudou muito é ter serenidade, cara. Paz de espírito. Acho que é muito importante isso aí pra todo mundo, sabe? E aí... Com essa lição e sem nenhuma ruga na cara, eu vou ter que terminar esse podcast aqui desse jeito. Não tem uma ruga, não tem... Cara, acessa lá, fala o teu Instagram para todo mundo ver
O que eu não tô mentindo, 54 anos e olha só, esse tanquinho aí é invejável. Fala aí pra gente qual que é. Nunca fiz lipo, mas acabei de fazer um botox, tá na testa, então. Então beleza. Tem pouco tempo isso. 54 anos. Com 54. Poxa vida, eu tenho 38 que eu já fiz também. Melhor eu seguir. Primeiro eu vou tomar dessa água e depois eu vou conhecer a sua mãe aí pra saber qual que é essa filosofia de vida. Cara, é aí. massa. Fala o seu Instagram pra gente. Gente, tem o Supercore Brasil, que é da metodologia específica, um pouco mais cético, um pouco mais técnico, para profissionais, educação física, fisioterapeutas, médicos, tem muito, tem esse nicho todo ali dentro. E tem o Kenji Andrade Supercore, que é para o final, e a plataforma de treino, que também é o Instagram fechado, que é o Supercore Home, que é bem legal. Para os alunos. Para os alunos que compram e fazem assinatura. E quantos alunos você tem hoje? Cara, a plataforma hoje, ela deu uma... Posso ser muito honesto, né? Como eu parei de fazer muita divulgação, a gente deu uma caidinha na plataforma, então hoje tem poucos, tá na média de 70, 80, entendeu? E é isso aí. Ok, mas para quem trabalha no online aí sabe que é esse o trabalho. O trabalho é subir e descida, subir e descida. E se você não tá divulgando... Não divulga, cai. Exatamente. Não divulga, cai mesmo. Legal. Vamos conversar mais sobre isso aí, vou te convidar outra vez pra gente falar sobre essa questão online também. Sim. Como é que a gente pode se ajudar nisso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Notáveis, mais um notável podcast aqui para vocês, trazendo Kenji Takahashi, um grande professor. Sigam eles nas redes sociais e nos vemos nos próximos episódios aqui do nosso Notável Podcast. Valeu, um abraço e até lá.